Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o papo será sobre o futuro do Brasil, como mudar o paradigma político e econômico da nação, se existe ou não um projeto para o Brasil do futuro e qual deveria ser esse projeto. E para isso temos um convidado especial aqui nos estúdios da BMC, o professor Roberto Mangabeira Unger, filósofo, professor de Harvard e também ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República por 2 vezes. Professor, é um prazer, é uma honra tê-lo conosco aqui na BMC. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, o senhor há muitos anos fala da necessidade de ter um projeto para o Brasil, um projeto de crescimento econômico, mas de desenvolvimento social, um projeto de nação. Hoje temos um governo novo, o senhor já veio aqui na BMC há 1 ano atrás, então com um governo que já tem 1 ano e 6 meses. O senhor acha que esse governo Lula, tem um projeto para o Brasil do futuro? Não tem projeto algum, está completamente perdido, né? Os últimos governos que tivemos, o governo Lula, os governos Lula anteriores e o governo Bolsonaro, apesar dessa polarização política superficial, tem o mesmo projeto. O mesmo projeto é o projeto de homenagear e ganhar a confiança financeira, atender aos preconceitos e aos interesses do mercado financeiro, o financismo fiscalista e, ao mesmo tempo, conciliar esse financismo fiscalista com o pobrismo assistencialista, distribuir as sobras aos pobres. E a conta do consumo urbano é paga pela agricultura, pecuária e a mineração. Resulta desse não projeto o primarismo, o primitivismo educacional e produtivo. O Brasil é uma das sociedades mais desiguais na história da humanidade, mas nosso problema maior não é a desigualdade, nosso problema maior é a mediocridade. E tenho sustentado que só superaremos a desigualdade numa onda para superar a mediocridade. Mas, professor, a mediocridade se supera com uma base educacional melhor, mais eficiente, escolas, faculdades... A qualificação do aparato produtivo e a qualificação educacional dos brasileiros. Os dois. Havia uma vanguarda produtiva no mundo e no Brasil, inclusive, até o final do século XX. Que era a indústria convencional. E era concebida como um atalho ao crescimento econômico rápido. Esse atalho se fechou, está se fechando em todo o mundo. Essa vanguarda produtiva sobrevive no mundo como vestígio da vanguarda anterior, ou como satélite da nova vanguarda. A nova vanguarda é a economia do conhecimento. Não é só a Vale do Silício, não é só a manufatura avançada. São também os serviços intelectualmente densos e até mesmo a agricultura científica ou de precisão. O problema que assombra o mundo, o novo dilema do desenvolvimento é esse. O antigo não funciona mais, esse atalho. E o novo, que seria uma forma abrangente e inclusiva da economia do conhecimento, parece inacessível. Porque onde a economia do conhecimento existe, embora ela seja multissetorial, em cada setor ela aparece como uma franja excludente, excluindo a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Qual seria então o projeto de desenvolvimento? Seria construir uma economia do conhecimento para muitos que substituísse a economia do conhecimento para poucos. Como? Nenhum país até agora fez isso. O Brasil, porém, é um dos poucos países no mundo onde o Estado conta com muitos dos instrumentos que seriam necessários. São o legado do corporativismo varguista. O SEBRAE, o SENAI, o SENAC, os bancos públicos de desenvolvimento, até a Embrapa.
estão hoje carcomidos, corrompidos, porque não estão postos a serviço de um novo projeto de desenvolvimento. Nós teremos que resgatá-los e usá-los como esses instrumentos para qualificar o aparato produtivo. Com dois grandes grupos de destinatários. As empresas pequenas e médias retrógradas, trazê-las para mais próximo da vanguarda produtiva, e a massa de agentes econômicos individualizados. Metade da população economicamente ativa está na informalidade. No setor formal, uma parte crescente, emprego precarizado, é a maioria da força de trabalho. Equipá-los com tecnologia prática, conhecimento, transformá-los em artesãos tecnologicamente equipados. Esse seria o projeto, produtivista e capacitador. E, portanto, teria que ter uma contrapartida educacional. Romper na educação com o enciclopedismo raso e a decoreba que pauta o nosso ensino e lançar as bases de um ensino analítico e capacitador. Antes de entrar nessa questão do ensino, professor, que de fato é um dos grandes dilemas do Brasil, mas também de alguns países do mundo que estão enfrentando mudanças educacionais, eu queria só pegar o gancho daquilo que o senhor disse sobre essa herança do varguismo, porque há poucos dias atrás, a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, usou exatamente as mesmas palavras, ou seja, resgatar a herança do varguismo. Ela se referia a grandes investimentos infraestruturais, a volta de investimentos em refinarias como Abreu e Lima, como Comperj. O senhor acha que... Eu acho que esse não deve ser um modelo, não é para repetir o conteúdo do varguismo. Então está equivocado, no caso. Então esse modelo stalinista de grandes petrolíferas, empresas, não é isso. É que aqueles instrumentos poderiam ser utilizados a serviço da construção, passo por passo, dessa economia do conhecimento para muitos. Isso sim. Agora, um dos requisitos para isso é subverter a ditadura das finanças, dos bancos. Porque nós temos no Brasil uma subordinação dos interesses produtivos aos interesses financistas. Quem malogra como produtor no Brasil ainda continua a prosperar ou pelo menos sobreviver como rentista. E há maneiras práticas de fazer isso. Vou lhe dar 3 exemplos práticos. Então, primeiro, reformar o discurso dos superávites primários. Está errado. Errado. Quer dizer, o que está errado é a ideia de que o caminho para desenvolver o país é conquistar a confiança financeira. A confiança financeira supostamente levaria ao investimento, e o investimento ao crescimento. Isso nunca funcionou em qualquer país do mundo, muito menos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não se construiu assim. No início do século XIX, destruíram o Banco Nacional, proibiram qualquer banco de operar em mais de um estado da federação por mais de 100 anos e construíram o sistema financeiro mais descentralizado que havia existido no mundo até aquele momento. Então, agora, nós precisamos sim de um escudo fiscal da rebeldia. Então, eu advogo o realismo fiscal, mas não é para ganhar confiança financeira, é para a razão oposta. Para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. É levar a poupança doméstica, privada e pública, construir grandes reservas para poder resistir, para poder dizer não, para poder usar. Isso sim. Agora, segundo, radicalizar a concorrência no setor bancário. E não é dizer que o Santander deve concorrer com o Bradesco.
Dezenas de milhões de brasileiros devem concorrer com os bancos privados. Impor o capitalismo aos capitalistas no setor financeiro, revogando a lei da usura. Se você empresta a mim a 20% é crime, mas a empresa do cartão de crédito pode emprestar 400%. Isso é um absurdo. Então vamos revogar a lei de usura, vamos permitir que todos os brasileiros possam emprestar, sujeitos, claro, a uma regulação, uma agência reguladora para evitar abuso. Em terceiro lugar, vamos tirar dos bancos o ovo de ouro, a gestão do sistema de pagamentos. Todo cidadão brasileiro deve ter no Banco Central uma conta gratuita e, por meio daquela conta, fazer os seus pagamentos. O Pix já abriu a porta para isso. Agora quer privatizar o Pix. É o oposto que deveríamos fazer. É generalizar aquela ideia. Essas três medidas, por si só, no seu efeito combinado, quebrariam a espinha dorsal do cartel bancário e abririam caminho para uma estratégia de desenvolvimento que subordina o rentismo financeiro à agenda produtivista da sociedade brasileira. Professor, vou lhe fazer uma provocação, fazendo advogado do diabo, porque o senhor disse que nenhum país se desenvolveu na base da superávit primários, na base da tentativa de tentar conquistar a confiança. Os países aumentam a sua poupança e, em cima daquele aumento, aquele projeto de desenvolvimento rebelde cria oportunidades de crescimento. E aí vem o capital em cima. O primeiro momento é o de rebeldia, o segundo momento é o de atração. Os mercados financeiros, a curto prazo, querem a religião, a obediência. Mas a médio e longo prazo, o que querem é a realidade das oportunidades de ganho. A China desafiou todos esses preconceitos e para onde vai a maior parte do capital de risco no mundo hoje? A China. Pois é, mas, por exemplo, um modelo de desenvolvimento de sucesso, pelo menos no século passado, foi a Alemanha. A Alemanha, desde a Segunda Guerra Mundial, mas até antes disso, teve sempre constantemente superávit primários em sua balança, suas contas públicas, e manteve, inclusive impôs para o resto da Europa, uma filosofia de contas públicas. Mas não foi por rígidas. Conta disso que começou a se desenvolver. Se desenvolveu como rival da Grã-Bretanha, da Inglaterra, já no século XIX, no final do século XIX, organizando a sua poupança interna e seu investimento interno. Então, voltando ao superávit primário, sim, nós devemos proteger a poupança, sobretudo a poupança popular e da classe média investida na produção. O que não tem que privilegiar é o capital de motel, que vai e vem e aproveita a arbitragem criada pelas iniciativas do Banco Central americano. Professor, voltando um pouco à questão do modelo de desenvolvimento para o Brasil, há quem advoque para o modelo diferente dos atuais, superando a questão industrial, que foi a vanguarda do crescimento, do desenvolvimento no século passado, e muita gente hoje acha que o futuro do Brasil é a bioeconomia, são as energias renováveis, a sustentabilidade, entre outros. O senhor acha que esse é um caminho viável? É um grande filão. Agora, e é um filão que se reconcilia com o que eu defendi. Eu estou defendendo uma economia do conhecimento para muitos, que não seja apenas um conjunto de iniciativas elitistas como o Vale do Silício. E em todos os setores, inclusive no setor primário. Mas no Brasil, uma das maneiras de efetivação dessa ideia é construir um modelo de desenvolvimento baseado no casamento entre a inteligência e a natureza. O que temos tido no Brasil é o divórcio entre a inteligência e a natureza. Veja o caso da Amazônia. O que significa desenvolvimento sustentável na Amazônia? Se não é um extrativismo artesanal, sem tecnologia, sem escala e, portanto, sem futuro, transformar a Amazônia num parque temático,
vazio, só pode ser uma variante da economia do conhecimento. Ou é muito avançada, ou é muito primitiva, não há nada no meio. Isso que é a economia do conhecimento. Lá, agora, parte de certos pressupostos. E o primeiríssimo na Amazônia é acabar com o caos fundiário. Ninguém sabe quem tem o quê. Então a pilhagem é sempre mais atraente do que a preservação ou a produção. E a partir dessa organização espacial da Amazônia, começar a construir os vínculos entre o complexo verde e o complexo industrial urbano. Agora, na Zona Franca de Manaus, é montagem de motocicleta e de celular. Tem nada a ver com a Amazônia. Temos que construir as conexões para assegurar que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. Isto é esse modelo na Amazônia. Economia do conhecimento difusa, generalizada e casamento da inteligência com a natureza. Agora veja um outro exemplo contrastante. O Brasil Central, que chamávamos antigamente o Meio Oeste, um dos grandes celeiros do mundo. Mas no estado do Mato Grosso, por exemplo, toda a produção agrícola ocorre em menos de 15% do território. No Brasil, hoje, a atividade econômica predominante territorialmente é a pecuária extensiva. Para cada hectare cultivado, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. Então, grande parte do território nacional brasileiro hoje é pastagem degradada. O custo da recuperação é relativamente baixo. A ciência da recuperação está dominada. Nós poderíamos recuperar essas pastagens e transformá-las no palco de um novo paradigma agropecuário, com diversificação de lavouras perenes, para que não seja só a monocultura da soja, intensificação da pecuária, manejo florestal sustentável e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isto? Isto é a economia do conhecimento no próprio setor primário. Então, em cada região do país, o projeto nacional produtivista e capacitador toca o som da realidade quando é traduzido nas vocações e no potencial de cada uma das nossas grandes regiões. É isso que eu proponho. Eu imagino nessa questão, para a gente entender melhor, imagino que nesta recuperação dessas grandes áreas, a Embrapa, o senhor citou, né, que é um órgão público criado já há mais de 60 anos, 70 anos, teria um papel predominante. A Embrapa é um dos casos de sucessos de entidades públicas brasileiras que contribuíram para o crescimento do Brasil, desenvolvendo tecnologias, até exportando para a África tecnologias. Agora está muito prejudicado. Agora, tem problemas. No passado foi um dos orgulhos, ainda é um dos orgulhos. É isso que eu disse, né? Em geral, o que ocorre no mundo é que há um projeto, mas não há os instrumentos. Nossa situação é inversa. Nós temos muitos desses instrumentos. São o legado de Vargas. Mas o que nós não temos é o projeto. Pois é, mas eu queria me perguntar, entidades públicas brasileiras como a Embrapa, às vezes, e são casos bastante raros, a Embrapa, a Embraer, ou alguns órgãos como o Sebrae, Senac no passado, a própria Petrobras, em um certo aspecto, foram órgãos exitosos, tiveram sucesso e orgulham o Brasil. Outros órgãos, por exemplo, fábrica de chips que foi criada há 20 anos atrás no Rio Grande do Sul, foi um fracasso retumbante. Outras estatais também, por exemplo, a estatal da outra estatal petrolífera para gerenciar o pré-sal, também não foram exatamente orgulhos nacionais. O que diferencia, qual é o segredo para uma operação como essa ter sucesso? Um dos resguardos é assegurar a concorrência. A participação do Estado não deve significar monopólio ou oligopólio. Nós devemos aprofundar a concorrência. Com ou sem participação do Estado. O Estado pode ser parceiro do produtor, mas o objetivo não é suprimir ou organizar a concorrência.
O objetivo é aprofundar a concorrência e, sobretudo, o fruto maior da concorrência, que é o experimentalismo disruptivo. É isso que queremos. E a massa para isso já existe. Veja, faça uma reflexão sobre a situação mundial. No mundo todo hoje, nos países mais populosos do mundo, como Brasil, Índia, China, a maioria das pessoas continuam a ser pobres e desorganizadas, se não absolutamente pobres, então relativamente pobres, mas o seu horizonte de anseio, em vez de ser proletário, é pequeno burguês. O que quer a maioria da humanidade? É ter uma pequena fazenda, um comércio, uma loja, um serviço técnico pelo qual possa cobrar. Quer dizer, por falta de outras maneiras de efetivar esse anseio, acaba descambando para a propriedade familiar isolada e arcaica, que não é uma solução ideal para eles, essa pequena burguesia subjetiva. Eu digo pequena burguesia subjetiva porque eles não são pequenos burgueses objetivamente, mas eles participam da consciência pequeno-burguesa. Agora, para então haver um milagre de crescimento, usando essa matéria-prima humana, é preciso que ocorra outro evento. É preciso que nas elites nacionais haja uma cisão entre a parte preponderante, financista, rentista, neocolonial, e uma contra-elite, uma elite dissidente de orientação produtivista e nacional, que busque o poder, que ganhe o poder e que granjeie apoio naquela pequena burguesia subjetiva e que ofereça a ela alternativas à sua opção preferencial pela pequena propriedade, um pequeno empreendimento familiar isolado. Então, essa opção consistiria em embarcá-los no projeto dos primeiros passos da economia do conhecimento. E o senhor vê uma elite, como você disse, uma contra-elite dissidente, produtivista ainda aqui no não, Brasil? Ainda não, mas há potencial para isso. E quem o senhor identifica como parte desta contra-elite? O empresariado, os sindicatos, parte da classe política? O que resta no Brasil de empresariado, né? Em todos os setores, grandes, médios e pequenos. Eu fiz um trabalho de base, por exemplo, no estado de Rondônia. E lá é uma sociedade construída por pequenos aventureiros vindos do sul. É justamente essa classe de emergentes, objetivamente ainda pobres muitas vezes, mas com essa ideia de engrandecimento. E agora no Brasil nós temos dezenas de milhões de pessoas, muitas delas evangélicos, que representam esse ideário. A teologia da prosperidade, é isso? A teologia da prosperidade é uma deformação do ponto de vista do cristão. Não é? Então, isso é uma reprodução do protestantismo americano. Não é o protestantismo inicial de Lutero e Calvino, e também não é o protestantismo contemporâneo de teólogos como Karl Barth. É o protestantismo do período médio do protestantismo, que é o do século XIX, vindos direto dos Estados Unidos. É a religião americana. Né? As religiões que os americanos criaram, os Mormons, Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia. A ideia é que o indivíduo não apenas comunga com Deus, mas é uma emanação de Deus, participa da vida interna de Deus. Esse protestantismo, do ponto de vista do cristão, tem duas grandes máculas. Primeiro, uma visão perturbada da relação entre autoconstrução e solidariedade. A ideia é o indivíduo se autoconstrói, é um pequeno Napoleão que coloca a coroa na cabeça e depois que fica rico e poderoso pode ser generoso. Não, para o cristão a solidariedade é
intrínseca à autoconstrução. Não é algo que vem depois, não é uma afterthought. Né? Agora, a segunda mácula é a idolatria institucional, que é uma forma sacramentada da economia do mercado, ou da democracia liberal. Para o cristão, todos os regimes são pó aos olhos de Deus. Uns são melhores do que outros, mas o ser humano não tem uma residência definitiva nesse mundo. Então, isso são heresias. Mas essa é uma parte do Brasil, é como um cavalo de Troia do Brasil. É uma parte dos Estados Unidos agora internalizada no Brasil. E amanhã, hoje é uma grande minoria, amanhã pode ser uma maioria. Mas você não acha que isso poderia contribuir para esse... Pode, esse é o ponto. Nós temos que buscar essa gente, dialogar com eles, mostrar que algumas das suas convicções são distorções, são heresias do ponto de vista do cristianismo, e construir uma frente comum com eles como base social e religiosa desse novo projeto produtivista e capacitador. Vamos continuar a falar sobre esse assunto, mas antes disso, vamos para um rápido intervalo e já voltamos 2 minutinhos nessa entrevista especial com o ex-ministro e professor de Harvard e filósofo Roberto Mangabeira Unger. Então não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso papo aqui no BMC Talks. Hoje à noite o assunto é política, mas o futuro do Brasil, o futuro da política e da economia brasileira. Temos conosco hoje um convidado especial aqui nos estúdios da BMC, o professor e ex-ministro Roberto Mangabeira Unger. Professor, o senhor estava falando sobre essa massa evangélica que está se tornando maioria no Brasil e, ao mesmo tempo, há uma necessidade de uma contra-elite dissidente que o senhor define como produtivista e nacionalista, e nacional. Ao mesmo tempo, o senhor não acha que essa contra-elite, por sua natureza, tem uma visão de mundo mais progressista, enquanto essa massa, essa maioria futura evangélica é muito mais conservadora? Isso, por si só, criaria uma incompatibilidade entre esses dois mundos? A guerra cultural que a gente está vivenciando hoje? Nós começamos a nossa conversa discutindo o projeto que domina no Brasil hoje, o projeto comum da suposta direita e da suposta esquerda. É o financismo casado com o pobrismo. Onde eles se diferenciam é na política dos costumes. E a política dos costumes desvia o foco dos problemas reais, estruturais do Brasil, e envolve esse contraste de visões religiosas. A política identitária das esquerdas, que é uma política das minorias, contrasta com a política identitária da direita, que é a política identitária de uma maioria, ou melhor, de uma grande minoria, que amanhã pode vir a ser uma maioria. Não é apropriado, não é do nosso interesse promover uma guerra entre os brasileiros sobre convicções morais, em que cada uma das duas partes tenta usar o poder do Estado para impor a sua visão moral aos outros. Deixemos o Brasil livre, deixemos os brasileiros livres para continuar a ter esse conflito, esse diálogo religioso e moral, e não impor um lado ao outro por força da lei e da coerção do Estado, e desviar o foco dos problemas estruturais. Eu proponho que criemos esse projeto comum, produtivista e capacitador, que interessa a todos, e continuemos a aprofundar o diálogo e até o conflito moral e religioso, mas sem romper o conflito, tentando impor pela força a mensagem de um dos dois lados. Mas, professor, só para a gente entender melhor, uma pequena parêntese sobre esse ponto. O senhor ensina na melhor faculdade do mundo nos Estados Unidos, o senhor vive nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos há muitos anos.
essa guerra cultural é também importada no Brasil dos Estados Unidos. E o senhor está vendo lá algo que provavelmente será o Brasil daqui a 5 ou 10 anos. Quanto que essa guerra cultural impede para os Estados Unidos ou atrapalha o crescimento, o desenvolvimento e o debate sobre o futuro dos Estados Unidos? E quanto isso o senhor acha que vai atrapalhar essa guerra cultural, essa guerra de costumes? Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Durante mais de meio século, os conservadores estiveram no poder. E por que estiveram no poder? É porque o partido supostamente progressista, o Partido Democrata, não construiu uma sequela ao projeto de Franklin Roosevelt, o projeto do New Deal. E a classe trabalhadora branca nos Estados Unidos se sentiu abandonada pelos seus pretensos defensores políticos. Então a classe trabalhadora branca pensou assim, essa gente, o Partido Democrata, não está fazendo nada para nós no plano econômico, não está defendendo nossos interesses reais. Pelo menos não permitamos que ataquem a nossa religião e as nossas convicções morais. Então, os conservadores nos Estados Unidos construíram um projeto de hegemonia de poder baseado na combinação de concessões materiais às classes endinheiradas e concessões não materiais às classes sem dinheiro. Essa é a base do poder conservador nos Estados Unidos. O que eu não quero é que esse modelo se reproduza no Brasil. Eu quero separar a política dos costumes, quero deixar que o conflito religioso e moral continue livre, sem a intervenção da coerção estatal, mas que juntos possamos convergir na construção de uma alternativa. Não é uma terceira via entre direita e esquerda, é uma segunda via, porque eles, direita e esquerda, convergiram. Então o que falta no Brasil não é consenso, o que falta no Brasil é dissenso. E é esse dissenso que eu quero propor e organizar. Professor, voltando à proposta, então, desse novo modelo, essa questão do modelo da economia do conhecimento que está chegando e uma popularização, de fato, da economia do conhecimento para permitir que todos possam ter benefícios. Veja só sobre uma economia do conhecimento um detalhe importante. Nos países ricos, a elite que controla a economia do conhecimento descobriu uma forma de bifurcar a produção. A parte lucrativa e criativa, eles ficam para eles. 100 mil pessoas na Califórnia. E subcontratam a parte rotineira e comodificada a países com salários muito mais baixos e impostos muito mais baixos. Então você tem quase escravos na China trabalhando nas fábricas do Foxconn. E nos Estados Unidos você tem empresas que são fábricas, não tem nem fábricas, não tem estrutura física, comercializando o intangível. Esse é o sistema. E com isso mantiveram essas muralhas em volta da economia do conhecimento. Eu digo, derrubemos as muralhas, construímos uma economia do conhecimento para todos no Brasil, aproveitemos a nossa pujança em recursos naturais, Brasil como potência ambiental, para fazer desses setores em que desfrutamos desse potencial ambientalista o terreno privilegiado para essa economia do conhecimento inclusiva. Professor, justamente esse ponto, derrubar as muralhas do conhecimento, isso demanda esforço por parte das pessoas que devem voltar a aprender e continuar aprendendo ao longo de suas vidas. E a transformação profunda de sensibilidade. Porque na sociedade brasileira tradicional do passado, a fórmula das relações sociais era misturar nas mesmas relações troca, prepotência e afeto. Era a sentimentalização das trocas desiguais. Um país cordial, o Brasil... Como a ideologia da escravatura. A ideologia da escravatura era, o senhor de escravos dizia, nós somos uma grande família feliz.
O protestantismo evangélico brasileiro é, entre outras coisas, uma rebelião contra isso. Separa a troca para o mercado, o poder para a política, o afeto para a família. Agora, aí vem um outro problema. Quando isso acontece nas sociedades contemporâneas, com a libertação, a emancipação, vem a frieza. E os brasileiros não querem ser frios. O sonho paradoxal do brasileiro é querer ser, ao mesmo tempo, livre e caloroso. Né? E como é que vamos conseguir isso? A proposta tradicional que vem do confucionismo antigo é por uma emanação do afeto familiar. As relações entre estranhos ganharem características das relações dentro da família. Isso não é apropriado para uma sociedade contemporânea. Qual é o poder que pode acender o fogo e nos permitir reconciliar emancipação com calor? É a imaginação. E as formas institucionais que eu proponho para a economia e para a política, a democracia de alta energia e a economia do conhecimento, são manifestações institucionais concretas do poder da imaginação. A imaginação aborda cada fenômeno sob o ponto de vista de suas transformações possíveis. Nós aprofundamos nosso entendimento do atual, ampliando a nossa imaginação do possível. É isso que eu quero. Eu quero um Brasil experimentalista, inovador, disruptivo e transformar essa massa de brasileiros emergentes nos soldados desse experimentalismo nacional. Só para terminar esse assunto, porque, de novo, professor, o senhor é um professor com uma longuíssima experiência, então viu turmas e turmas na sua frente ao longo dos anos. E o senhor sabe que o esforço que demandaria uma sociedade com pessoas cada vez mais preparadas e constantemente aprimorando seus conhecimentos, é um esforço que poucos seus alunos tiveram no passado, poucos alunos são mais esforçados, a massa normalmente é mais, se acomoda muito mais facilmente. Como manter uma sociedade inteira sempre na tensão constante para a busca do conhecimento, se a natureza do ser humano, da massa... Empoderando em vez de cooptando. Né? A especialidade da política brasileira, até recentemente, foi a cooptação. Todo mundo no Brasil, até que surgiu essa nova direita, fingia ser social-liberal ou social-democrata. O que era esse social de que tanto falavam? Era o açúcar da política compensatória, do assistencialismo. O pobrismo, agora, você estava falando. Sim, entre outras coisas, o pobrismo, mas era mais generalizado. O brasileiro aceita açúcar, se não tem outra coisa. Mas o que os brasileiros querem agora não é açúcar. Os brasileiros querem instrumento. Instrumento para construir, para inovar, para disruptar, para imaginar. E essa deve ser a nossa orientação. Isso produz uma nova concepção da diferença entre direita e esquerda. A visão tradicional do que é a esquerda e o que é a direita direita seriam aqueles que priorizam a liberdade contra o pano de fundo das instituições existentes. E as esquerdas que priorizam a igualdade. Isso não faz mais sentido. Qual é a diferença? Os progressistas são aqueles que não aceitam o quadro institucional existente como um horizonte que limita as suas ideias e as suas ações. Transgridem aquelas fronteiras, não da forma que o marxismo imaginava, pela substituição de um regime indivisível por outro, mas da única forma em que a mudança estrutural pode ocorrer de fato, que é da forma fragmentária, passo por passo, pouco por pouco, parte por parte. Agora, qual deve ser a outra diferença entre os progressistas e os conservadores?
Conservadores são aqueles que imaginam que é natural que a vida humana seja pequena. A grande maioria está condenada à pequenez, ao apequenamento, e é liberada daquela limitação só nas grandes emergências, como a guerra, que exige o sacrifício. Os progressistas acreditam que não é natural que a vida humana seja pequena, que todos nós podemos nos engrandecer e ascender a uma vida maior, com mais capacitação, com maior abrangência, com maior intensidade, desde que ascendamos juntos. Essa é a convicção dos progressistas. E essa é uma... Por esse critério de divisão entre progressistas e conservadores, a maioria dos progressistas do mundo contemporâneo são conservadores. Se pergunta qual é o projeto desses progressistas? É a humanização do projeto de seus adversários conservadores. Qual é o projeto típico do social-democrata europeu? É o projeto de seu oponente liberal com desconto humanizador. Eu não quero o desconto, eu quero a alternativa. Ou seja, a falta de ruptura do sistema sem utilizar a força bruta, como dizia Marx, mas simplesmente criando alternativas, criando caminhos diferentes. Isso não falta só no Brasil, mas falta no mundo inteiro. E para usar um vocabulário teológico, o verdadeiro objetivo dos progressistas não é a humanização da sociedade, é a divinização da humanidade, é a nossa subida. E o instrumento é a mudança estrutural, fragmentária. A ideia falsa é que a política é binária. Ou ela é reformista, o manejo de um sistema, ou ela é revolucionária, a substituição de um sistema indivisível por outro. Isso é uma fantasia, porque a mudança estrutural, onde ela ocorre, é sempre fragmentária. Então, o que ocorre no mundo? Muitos países no mundo são governados, o nosso já foi governado por marxistas e socialistas desencantados. O que eles acham é a verdadeira mudança seria socialismo. Não é viável. Se fosse viável, seria perigoso demais. Então, o que nos resta fazer? O que nos resta fazer é humanizar o mundo. Tornar esse modelo que existe menos selvagem. É um fatalismo, é uma resignação. Nada de resignação, aventura, reconstrução, imaginação. Mas, professor, tem também a dura realidade, porque, por exemplo, como o senhor já citou, temos um modelo nos Estados Unidos onde 100 mil pessoas na Silicon Valley, no Vale do Silício, projetam, idealizam, pensam em milhões ou bilhões na Ásia, produzem quase em condição de escravidão. A forma comodificada daquilo que os outros na Califórnia conceberam. Mas isso faz parte já das relações internacionais, que se chama globalização. Claro. No Brasil, num contexto como esse, para evitar de repetir esse tipo de modelo, ou seja, de uma elite intelectual e de uma massa, muitas vezes terceirizada no exterior, que produza a um custo mais baixo do que no Brasil, Sim. Deveria, por exemplo, do ponto de vista prático, fechar as suas fronteiras, impor barreiras doganais, evitar de se incluir nesse modelo de comércio internacional global, porque foi isso que também trouxe a essa situação de diferenças. Nesse sistema existente de globalização, nessa forma específica de globalização que existe, há muitas restrições. Mas é falso usar a globalização como um álibi genérico para todas as rendições. Porque mesmo nesse sistema, compare como duas partes do mundo reagiram às mesmas restrições. De um lado, a América Latina, de outro lado, o Nordeste Asiático e a China. No Nordeste Asiático, eles disseram, nós vamos iniciar fechando a conta de capital, nós vamos elevar forçosamente a nossa poupança nacional, privada e pública, e nós não vamos tentar desenvolver o nosso país com dinheiro dos outros. Nós vamos desenvolver o nosso país com nossos recursos conquistados pelo sacrifício,
para poder ter essa margem de ousar. Né? E depois que nós que deslancharmos, depois o capital pode vir à vontade. Mas primeiro nós temos que ter a nossa autonomia, exercitar a nossa soberania. Na América Latina foi o oposto. Abrir a conta de capital, tolerar um nível muito baixo de poupança doméstica, depender da poupança externa e permitir a penetração precoce do sistema produtivo nacional pelo capital externo. E o que aconteceu? Aconteceu que a América Latina caiu dramaticamente na sua participação no PIB mundial e os outros deslancharam. Qual é a moral da história, a lição da história? A lição é o seguinte, meus amigos. Na história, a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é invariavelmente castigada. Mas, ao mesmo tempo, para terminar esse ponto telegraficamente, que eu tenho muitas outras perguntas, professor. Esses países conseguiram fazer isso, conseguiram implementar esse modelo de uma certa rebeldia, de uma certa mudança, de uma certa diferença? Muitas vezes dentro da autocracia política, que nós não queremos. E como conciliar, então, a necessidade de coercisão nesse aspecto com a autocracia nunca foi necessário para isso. A autocracia agora é inimiga do desenvolvimento chinês. Né? E ameaça os chineses com uma fossilização. A liderança do Partido Comunista Chinês está preocupada, obcecada com o pesadelo de Gorbachev. Não querem ser Gorbachev. Então, estão agora ameaçados de virar Brezhnev. Ou seja, não querem abertura política, não querem a perestroika. Fossilização. Essa economia exige dialética, exige conflito, exige inovação, exige disrupção. Não prospera num ambiente de fechamento. Veja, há um debate agora na China e no mundo sobre a China em que há um consenso de que a China precisa agora aprofundar o mercado interno e não apenas ser guiada pela produção para exportar. Né? Mas o aprofundamento do mercado interno na China exigia redistribuição maciça entre classes, entre setores e entre regiões. Portanto, é inevitavelmente conflituosa. E como eles têm horror do conflito, têm medo do conflito, não podem fazer isto. Né? Então, isso é o preço é fossilizar. Então, essa é hoje a maior ameaça à China, que resulta diretamente não só do poder autocrático, mas da cultura autocrática. Então, também a questão de que pessoas com mais renda, com maior capacidade de consumo, demandarão, após satisfazer suas necessidades básicas, necessidades secundárias, democracia, liberdade, que o Partido Comunista Chinês não pode providenciar. Então, só para terminar esse aspecto, o senhor acha que a China está fadada a um declínio, se não lento? Ninguém está fadado a nada na história, porque a história não tem, ao contrário do que pensam os marxistas, a história não tem um roteiro. O roteiro não está escrito. Nós é que escreveremos o roteiro. A China não está fadada a nada. Pode haver um movimento, um conflito de ideias e de poder na China a qualquer momento, mas eles, por enquanto, andam na camisa de força daquela autocracia. E a nação vai pagar um imenso preço por aquilo. A civilização chinesa pode assumir formas radicalmente diferentes. Veja Taiwan. Taiwan é chinês. E Taiwan tem agora a liderança da produção mundial de semicondutores, feito por chineses, mas dentro da liberdade que convida à invenção. Ou seja, existe um modelo alternativo. Voltando agora ao Brasil, para terminar, infelizmente o tempo é o tirano, o verdadeiro tirano. Sim. Professor, o senhor foi ministro 2 vezes de um ministério muito importante que é ligado diretamente à presidência da República, ao Ministério de Assuntos Estratégicos. Ou seja, o senhor delineava dentro do Palácio do Planalto essas questões. O senhor saiu dos ministérios de forma bastante, vamos dizer assim, repentina nas suas 2 passagens. Por que
o senhor não conseguiu implementar essas ideias, mesmo estando a direto contato com o dois presidente Lula, que eu havia criticado severamente, foi generoso ao me convidar e pôs de lado as minhas críticas para permitir que eu participasse do governo. E no início ele estimulava imensamente as minhas propostas. Mas quando chegou o momento de executá-las, ele hesitava, não queria gastar o capital político em iniciativas que levariam a conflito. Né? Quando eu percebi que o que ele queria eram as palavras e não os atos, eu me afastei. Eu me lembro que eu estava aguardando falar com o presidente, saiu do gabinete presidencial o ministro de Relações Institucionais, que agora é o ministro da Defesa, José Múcio. E ele brincou comigo. Ele disse, o Congresso está entusiasmado com seu trabalho, sobretudo a oposição. Quer dizer, porque eu entendia que eu não estava a serviço de um projeto de governo, eu estava a serviço de um projeto de Estado. Só houve boicote interno por parte do governo. Então, quando eu percebi que eles queriam ideias, mas não queriam confusão, não queriam sacudir o barco como eu queria, eu me afastei de Brasília e fui trabalhar com os governadores. E propus aos governadores a fórmula da cooperação federativa, os consórcios interfederativos. Começou na Amazônia, depois no Nordeste, depois no Brasil Central, agora até o Centro-Sul. O Brasil não sabe, mas todas as regiões agora estão organizadas graças a essa fórmula. A agenda substantiva dos governadores ainda é muito pobre. E ainda não resistem à tentação de ir a Brasília com pires na mão pedir subsídios. Mas o instrumento já existe, que pode ser preenchido amanhã pela ideia experimentalista. Só para terminar também essa sua passagem no governo, o senhor foi ministro de 2007 a 2009 e depois voltou nesse mesmo ministério. Trabalhei com as Forças Armadas, construí a Estratégia Nacional de Defesa e, para minha grande surpresa, os meus maiores aliados se revelaram os militares, né? Para mostrar que a gente não deve se guiar por preconceitos. Pois é, militares que, por sinal, inclusive durante o período dos governos militares, implementaram um governo muito próximo às ideias do senhor. Então, isso de novo, não é necessária uma força maior em Brasília para que esse tipo de... É necessário ter no poder gente incondicionalmente identificada com o destino nacional. Né? E os militares, provavelmente, são os únicos no Brasil que conseguem... São os militares, sobretudo o Exército, né? Tem consciência nacional e está fora do mundo do dinheiro. Né? Vocês que estão no mundo do dinheiro têm mais dificuldade. Né? Aí há um desafio maior, né? de não perder a visão nacional por estar dentro do mundo do dinheiro. Mas exatamente, para encerrar, professor, haverá resistências a um plano como o seu, naturalmente, e o próprio Lula, evidentemente, já em 2007 percebia isso. Havia na época e haverá ainda hoje resistências a mudanças, radicais ou não, mudanças de paradigma, mudanças econômicas que virão de pessoas poderosas. O marxismo resolvia isso. Uma nota aí. Eu não quero mudanças que sejam instantaneamente radicais. O que importa num projeto de mudança é a direção e os primeiros passos. Não importa que os passos sejam maiores ou menores. O que importa é qual é a direção. E a minha objeção agora ao que os governos estão fazendo, o governo Lula, o governo Bolsonaro agora, não é que os passos não sejam grandes, é que são passos na direção errada. Pois é, mas os passos, mesmo que graduais, por exemplo, a reforma do setor bancário que o senhor falou no começo da nossa conversa, vai ter oposição de pessoas poderosas e pessoas influentes. Os marxistas resolvem isso com a Revolução. Como que o senhor resolveria esse inevitável conflito entre forças produtivas e população? Organizando as bases sociais desse novo modelo. Getúlio Vargas, quando organizou
a industrialização substituidora de importações criou a sua própria base. Eram os trabalhadores sindicalizados no regime da CLT que trabalhavam nos setores intensivos em capital. Aqui, nesse projeto que eu descrevi, há uma base potencialmente muito maior, que é essa massa que subjetivamente é pequeno-burguesa. Isso é muito maior do que o operariado industrial sindical. Essa é a base eleitoral e política. Ela tem representações, tem aliados, inclusive nas Forças Armadas. Vamos tomar o poder com essa base. Pois é, então uma reorganização da estrutura social. Professor, eu teria 1 milhão de outras perguntas para lhe fazer, mas na produção aqui estão me dizendo que o tempo esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo sua presença aqui hoje conosco. Professor Roberto Mangabeira Unger, foi um prazer e uma honra e volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continuem com nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.